Gente, o episódio de hoje vai falar sobre videogames nacionais que você não conhece, videogames feitos aqui, cópias de videogames gringos, obviamente. videogames também que foram feitos aqui, projetos originais. Nunca vai ter de pus a mão tudo. nenhum. Não? Nunca. Não perdeu nada. Começando com o Beat System, que é obviamente o clone do Nintendinho, né, que foi lançado em 89 pela Dismac, que é a empresa mais conhecida aí por fabricar calculadoras. Calculadora Dismac, 10 dígitos, funcionando, não está puxando papel. Eu não sei o que é e precisa trocar o computador aqui. Engraçado, né, cara? Eu não sei direito como funciona essa legislação, mas muitos itens dessa lista são com videogames, são cópias de videogames Descarados. gringos. Eu não sei se existia algum tipo de licenciamento pra ter esses chips, ou se era na cara de pau mesmo, que os caras copiavam tudo. O mais estranho, galera, era a aparência desse console, né, com uma carcaça e controles muitíssimos parecidos com o do Nintendinho. Então parecia que você estava comprando um Nintendinho pro seu filho, mas na verdade era um Beat System. Ó, se não fosse pelo logo Beat System estampado na carcaça, mano, você achava que você comprou aí o Nintendinho e ia ficar contente, falando, eu tenho o Mario. Não, você tem. Tem Pablo. Não, você tem Marito. Pablo, el bombero colombiano. Não, mas Vive um sujeito bigodudo, barrigudinho, que anda sempre enfesado, quebrando tudo. É o Super Pablo, el bombero colombiano. esse videogame aceitava cartuchos, né, no formato americano e de 72 pinos. E também aceitava o japonês de 60 pinos, usando um adaptador que aumentava a variedade de jogos que você podia ter. E, mano, só um dos controles tinha as teclas Start e Select. Ou seja, se o controle quebrasse, você ia ficar sem ter como jogar o joguinho. Que merda. Que triste. Vamos falar agora do Odyssey, que foi lançado em 83 e fabricado pela Philips. Ó, já é empresa grande. Beleza. É uma versão brasileira que foi fabricada do Odyssey 2 dos Estados Unidos e da Europa. Então, na Funcionava verdade, tudo bem, tudo certo. na verdade é uma outra coisa, não um clone, né? Uma fabricação nacional É uma de versão um videogame. brasileira. Felipe Richards. Philip Richards. Esse console ele trazia um teclado alfanumérico que tornava bem parecido com os computadores da época, né? O que atraiu bastante público, né? Isso não era uma característica do brasileiro, isso todos os Odysseys tinham. Todos eles tinham esse rolê. Os jogos, eles passaram por uma tentativa de localização pro público brasileiro. Tinha o pretexto de trazer o Odyssey pra cá. Então, vamos trazer e vamos adaptar certas coisas, né? O custo também devia ser absurdo. Exatamente, mas assim, tiveram algumas experiências interessantes. Por exemplo, o Pixel X Peach virou Didi na Mina Encantada. Didi da Mina Encantada. No céu tem pão? Os caras só pegaram as sprites do jogo, trocaram algumas, nem trocaram todas, e mudaram os nomes das coisas, entendeu? É o mesmo jogo, é idêntico. Eu me surpreendo, não sei, às vezes eu me surpreendo, às vezes eu já desisto, da cara de pau do brasileiro mesmo. O brasileiro é muito bom. É, precisa ser estudado. Mas ele precisa ser estudado. Real. Eu rolava ter um clube de sócios com uma revista própria e a fabricante também organizou campeonatos para alguns dos jogos. Ou seja, você podia jogar como Renato Aragão, E morreu. Xuxa Meneghel Já saiu com... e grande elenco. E grande elenco. Bom, o ponto negativo era a pequena biblioteca de jogos, muito parecidos entre si, e o preço, cara, que era mais alto que o clone do Atari, por exemplo, que também tinha mais jogos na época. Então assim, Os clones competiam. Não, esse clone aqui tá um pouco mais barato. Vou no clone do Atari. não, compra o clone do Atari, que tinha muito mais jogo, entendeu? Esse, assim, eles tentaram muito, mas o jogo era tudo igual, cara. Tinha jogo que usava, era o mesmo jogo 3 vezes. Só colorido Assim, diferente. Didi no Mundo Encantado, Mônica e as maçãs voadoras, é o mesmo jogo. Esse aqui frustrou muita gente que ligou no Bom Dia e Companhia, obviamente querendo um PlayStation, mas ganhou apenas um Dynavision, né? De onde você fala, Ana Flávia? do buraco do seu seu viado. Foi fabricado aí pela Dynaco e o console foi produzido de 83 até o começo dos anos 2000, né, em diferentes versões aí que basicamente só tinham os nomes diferentes também. Aí vinha aquela pistola horrorosa. Ah, era bom demais. Eu gostava muito. É que no PlayStation começo, 2. quando lançou, era bom demais. Aí depois foram, né, já tinha PlayStation 18 e tava tendo Dynavision ainda lá no Bom Dia e Companhia, era ruim. Não chora não, por favor. O primeiro Dynavision fez bastante sucesso, mas foi a partir da segunda versão que o console se consolidou como um sistema de qualidade para rodar os games do NES. E ele é muito lembrado pelo design dos joysticks, né? Tinham aí um formato anatômico. Era né? formato de falo com mesmo. a rola imensa. Né? A
versão Extreme do Dynavision fez bastante sucesso porque foi oferecida como prêmio pros espectadores do Bom Dia e Companhia, né? Que obviamente gostariam muito do PlayStation. Mas era o Extreme. Dynavision Extreme, o mais completo, o mais vendido e vem com 106 jogos grátis, classificados pelo Ministério da Justiça. A Dynacon modificava a aparência do produto para que ele ficasse um pouco mais parecido com algum console de sucesso da época, né? Como, por exemplo, o Wii Vision, né? Que se parece muito com o Wii. Ou seja, eles eram os mestres... o mesmo videogame. É o mesmo videogame. É um videogame que roda jogos do NES. Aí eles pegam e ficam fazendo versões que parecem com os videogames. É cosplay de videogame bom. Quem nasceu pra Magikarp nunca vai ser Gyarados. Quem nasceu pra ser Wii Vision nunca vai ser o Wii da Nintendo. Exatamente. LOL, what the fuck, barbecue. Tinha um meme com isso. Tinha um meme. Expectativa e realidade. Tinha um meme, porque quando uma criança ganhava o Dynavision, o apresentador falava que era quase um PlayStation, entendeu? Era quase. As crianças choravam, essa é a verdade. Eu queria ganhar um jogo da vida do que um Dynavision. Não, Dynavision é legal. O detetive Não, eu prefiro Dynavision. anotando as paradas com lápis. Os caras já deram um carrinho de controle remoto que tem fio. Nossa, tá ligado? isso é muita sacanagem, velho. É prêmio de quermesse. E outro console fabricado aqui na terra do Rue foi o MD Play, né? Que é um Mega Drive portátil fabricado pela Tectoy, que vem aí com 20 jogos clássicos em sua linda memória. Era legal esse, cara. O problema é que ele não era tão portátil assim. A Tectoy é uma das mais antigas fabricantes aí de videogames no Brasil e representa oficialmente a SEGA há mais de 30 anos. Então, realmente a Tectoy é uma empresa respeitada. Que funciona. Isso. Fiquei parado! Corre aqui pra me ajudar com solidez! Aceita! O portátil que funciona como um pequeno emulador é uma tentativa de manter aí a marca Mega Drive viva no Brasil. Tanta gente jogou, tanta gente gosta. Funcionou tanto até parcialmente. hoje. E deu certo, vai. Na verdade, ele é uma versão do Arcade Ultimate da Et Games, que é vendido em vários países e tem essa proposta também. A Tectoy até pretendia aí vender cartões SD com mais jogos pro portátil, né? Mas os players, na real, descobriram que bastava você carregar lá as ROMs no formato BIM em qualquer SD e não precisava comprar. Né? Que era um grande emuladorzão e eles só descobriram como fazer pra funcionar. Aqui, ó. Essa jossa. Tá aí. Totalmente fritando. original. Olha o que o inteligente de seu pai comprou pra você. Um filme pirata. O que é muito legal é que esse videogame ele usava o mesmo processador do Mega Drive de tamanho normal, mas mesmo usando o processador original com o tamanho real, a emulação deixava um pouco a desejar, principalmente nos gráficos que sofriam bastante para ser reproduzidos. E antes do próximo bloco, já deixa o seu like aqui, ó, isso ajuda muita gente a produzir coisas incríveis e maravilhosas aqui no Pipocando Games. Valeu! Tchau! Agora vamos falar de Phantom System, que também é um clássico brasileiro. Ele foi feito pela Gradiente e é o mais popular dos clones de Nintendinho fabricado aqui no Brasil. Era muito da hora, cara. Cara, eu nunca pus a mão nesses negócios, de verdade. É que eu tinha os de verdade daí. Eu sou rica! O console ele tinha um hardware bem construído e entregava uma das melhores qualidades de som e também de imagem entre os clones do Nintendinho que já existiam aí, né? Não, era muito louco, Ele cara. respondia melhor, né? Ele era meio Frankenstein, esse videogame, né? Já que ele rodava games que eram do NES, tinha uma carcaça semelhante a de um Atari e os controles eram como se fossem do Mega Drive japonês. E a experiência de jogar ele era como se você estivesse brincando com a sua calculadora Casio fazendo contas iradas. Não, é que é sério, ele misturava tudo que tem de bom de todos os consoles, entendeu? Tem o visual do Atari, Parece os jogos PlayStation. do Nintendinho e o controle maravilhoso do Mega Drive. E a experiência de jogabilidade do Jockey Pô com uma pessoa que não tem dedos. That's not funny! Esse é o videogame que os velhos falam que ia estragar a televisão se você ligasse. Ah, lógico, Frankenstein. Se ligar na televisão vai estraga. Eu Os velhos acredito são. nos Eu velhos, nesse caso específico. Nesse aí, nossa. Na real, o plano da fabricante era produzir o Atari 7800 aqui no país. Mas a galera mudou de ideia antes mesmo de formalizar esse acordo, então, obviamente, as carcaças existentes foram aproveitadas de alguma maneira, porque somos brasileiros, não jogamos nada fora. Isso, fizeram outro videogame dentro da carcaça. Exatamente. Phantom System. Nunca foi tão emocionante ficar em casa. A Gradiente lançou cópias não licenciadas de games famosos, como por exemplo Super Irmãos. Que na verdade... Super Irmãos! Super Irmãos é Super Mario Bros, galera. Que é Irmandade Show. É, Irmandade Bala. Os caras são cara de pau, né, mano? Que é isso? Não, a história mudou, porque depois a Gradiente entrou em contato com a Nintendo, perceberam que não tinha porque ficar assim, tipo, fazendo uma coisa ilegal. E ela virou representante da Nintendo. O que é muito legal, eles produziram inclusive o Nintendinho oficialmente aqui no país depois. Que da hora, né? Pronto, Parabéns. depois tá deu tudo certo. ó. Super Irmãos aí tá... Viraram ficou pra super irmãos sempre. das empresas também, os É. piratas e os originais. Agora vamos falar aqui de um dos projetos mais flopados de todos os tempos. Quando se ficou sabendo desse, porque qual que era a Esse sim, ideia? esse é triste. Deixa eu falar do Zibo. Qual que era a ideia? Quando saiu na internet a ideia, era um videogame open source. Um videogame que ia rodar, se eu não me engano, Android. Então a ideia era a gente ter um videogame que pudesse rodar vários jogos, para podendo desenvolver mais fácil. Parecia uma ótima ideia. Parecia que ia ser louco. Quando saiu uns beta, a galera falou, o videogame é bonito, essas coisas. Cara, foi tão flopado, foi uma Gente. doente. Shit.
Ó, pra quem não sabe, o Zibo foi fabricado pela Tectoy, Tectoy. Pra quem não sabe, o Zibo também é um console brasileiro que foi fabricado pela Tectoy e foi lançado em 2009, e a intenção dele era atender uma parte um pouco menos favorecida da população, que não tinha grana pra comprar. parecia ser a ideia original. Porque a proposta parecia um pouco, mano, o bagulho vai ser muito louco, mas não foi bem assim. Bem louco. Ele prometia inovação, oferecendo conexão à internet utilizando 3G, mano, que na época era novidade. E o catálogo de jogos não existia em mídia física, apenas pra download. Então assim, era inovador, cara. Vai ser pelo 3G, você vai baixar os jogos, não vai ter mídia física, o que na época nenhum videogame fazia ainda. E a maior ousadia de todos, na real, é que ele foi até chamado de o quarto console, porque ele tentou concorrer aí com os consoles da 7ª geração da Sony. Exatamente, o Wii, o PlayStation 3, Xbox 360, etc. O quarto, olha aí, ó, esquecendo do Zibo. Cadê o Zibo? Mas como é que você vai competir se os seus jogos rodam de jogo de Play meio? Play meio, velho, é Play 1 SIC. Alright, I think I don't... This is some kind of like quest mode or something. A maioria dos jogos eram portes de outras plataformas, né? Mas contou com títulos como FIFA 9, Resident Evil 4, mas só que um pouco mais SIC. É, porque o console foi lançado já com uma tecnologia defasada, né? E perdeu, inclusive, pro PlayStation 2 e a rede 3G, obviamente, nunca funcionou muito bem. Então era uma merda, porque você só podia jogar jogo pelo 3G. Aí não tinha, o 3G não funcionava. Aí não baixava o jogo. Aí você comprava o negócio pra classe menos favorecida. A galera é fudida. Já anda de mais, né? Coloca farofa no feijão pra dar sustância, aí liga o Zibo, não carrega o 3G, não joga os jogos. Apesar de ter sido vendido no México e na China, ele não teve muito sucesso e, obviamente, ele foi descontinuado em 2011. Né? Ele vendeu só 30 mil unidades. Famílias vendeu pra caceta, na minha opinião, porque era esse negócio. Ô, você vê os vídeos. Se eu não me engano, tinha um jogo do Crash. Todo torto, assim, nossa, horroroso. Fechava os bagulhos, velho. Fechava. Tipo, baixava uma parte só do jogo, aí o 3G parava de funcionar, você tava andando, tipo, bum, 3G não está funcionando. Alguém ganhou muito dinheiro com isso. E alguém gastou o pouco dinheiro que tinha pra ficar muito triste. Se você curtiu essa lista, deixa o seu like, se inscreve no Pipocando Games e passa pros seus amiguinhos. Exatamente, por favor. Para de mandar esses GIF que você manda aí, manda nosso vídeo. Isso. É muito mais legal. Tchau, gente. Tchau, bonitinhos. E feios também. Sem preconceitos.